Samuel, capítulo 3, versículo 1. Já preguei sobre esse texto e eu amo esse texto. Quero mergulhar mais um pouco com vocês aqui nessa questão. Existe uma grande possibilidade de eu não demorar nessa palavra, tá bom? Então não se surpreenda. O texto diz assim: enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Repare nisso. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram muito comuns. Já explico essa questão, mas guarda isso no teu coração. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, aonde estava a arca de Deus. De repente o Senhor chamou: Samuel. E o menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu aonde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, eu não o chamei, volte para a cama. Eu imagino Eli aqui já um pouco incomodado e querendo dormir, né? Uma criança te chamando no meio da noite. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Olha só, Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, Senhor, me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vá, deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Você pode repetir essa frase comigo? Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Samuel voltou para a cama. Não precisa repetir essa parte. Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois o teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. E aí ele traz uma revelação extremamente poderosa. E Samuel guarda tudo no seu coração. Amém? Beleza? Você entendeu essa parte aqui? Então fecha os teus olhos, vamos orar mais um pouquinho. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós declaramos nesse momento: nenhum espírito senão o Teu Santo Espírito. Nenhuma outra voz tem autoridade aqui nessa noite senão a Tua voz. A minha voz, Senhor, de pastor, não é o suficiente aqui nessa noite. O meu conhecimento não é o suficiente. Eu quero que a Tua glória venha sobre nós, Senhor. Eu me reduzo a nada diante do Teu altar. Eu me reduzo aqui, Senhor, apenas um porta-voz daquilo que o Senhor tem. Que cada coração, Senhor, aqui nessa noite, confuso, cansado, duvidoso, seja esclarecido pela Tua presença. Que cada mente, Senhor, que esteja ouvindo barulhos ali externos, Senhor, cesse de ouvir qualquer tipo de voz, qualquer tipo de barulho, e dê lugar à voz doce e poderosa do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, fala conosco. Nós precisamos de clareza nas nossas visões, clareza nos nossos ouvidos. Ministra-nos, Senhor. Aqui estão os Teus servos, aqui estão os Teus pequeninos. Nós precisamos da Tua vontade em nós. Fala, Senhor, pois os Teus servos Te ouvem nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor aí no seu lugar? Deus é maravilhoso. Deus quer falar conosco. Deus tem prazer em falar conosco.
Deus tem prazer em ministrar nossos corações. Você que é pai, mãe, você começa a aprender quando os teus filhos eles têm já uma idade ali para interagir mais, né, para conversar mais. Você começa a aprender o prazer de conversar com teu filho. E às vezes na inocência, as crianças dizem as coisas mais engraçadas de todas. Às vezes é uma situação comum. As crianças vêm com coisas tão engraçadas, tão gostosas da gente ouvir. E é um prazer para um pai falar com o seu filho. O pai também, ele tem prazer em dar instruções, em dar cuidado, em dar amor para o seu filho. E ainda que nós sejamos maus, quanto mais o nosso Deus, que é bom, não tem prazer em nos dar direção, em cuidar de nós, em dizer que nos ama, em dizer que nós temos um futuro, em dizer palavras de bênção sobre as nossas vidas, de nos chamar no meio da madrugada, como ele fez com Samuel, e dar uma revelação poderosa. Quem era Samuel? De uma forma muito resumida aqui, Samuel foi o profeta que ungiu os primeiros reis de Israel. Ele ungiu Saul, ele ungiu Davi. É um profeta extremamente poderoso. Nós temos os dois livros que têm a titularidade do nome dele, 1 e 2 Samuel, que contam todo o ministério de Samuel como profeta, e também a história de vários reis que sucederam a unção ali que veio sobre Davi. Amém, queridos? Ele foi poderoso em obras, mas todo homem que é poderoso em obras tem o seu começo pequeno. Ele estava dentro do templo. Sua mãe Ana não podia ter filho, então ela ora, ela vai, insiste na presença de Deus, ela ganha um filho, ela dá à luz a um filho, e ela consagra esse filho ao Senhor. Então ela já direciona o filho dela para uma profissão sacerdotal. Quando o filho teve a idade certa, ele foi enviado para morar com o sacerdote Eli dentro do templo. Eli era o sacerdote responsável pelo templo, profeta naquele tempo, e ele vai morar junto com Eli, para crescer em instrução debaixo de Eli. Beleza até aqui? Por isso que ele estava dormindo dentro do templo. Não era um momento de culto que ele tinha apagado ali e dormido. Ele morava no templo, ele tinha uma responsabilidade dentro do templo, ele tinha uma responsabilidade de cuidar da casa, tá bom? Vocês estão entendendo essa questão aqui? E amados, naquele tempo, a revelação de Deus, ela era um tanto quanto difícil de acontecer, porque infelizmente o sacerdote Eli, ele havia pecado, e os seus filhos, eles não haviam sido instruídos devidamente a seguirem o ministério profético, o ministério sacerdotal. Os filhos de Eli haviam se voltado contra o Senhor e se entregado aos seus próprios prazeres, vivendo coisas profanas. E nós vemos ali um sacerdote com a responsabilidade de corrigi-los, se tornando fisicamente e espiritualmente cego, porque ele não estava exercendo o seu papel, ele não estava corrigindo o seu filho ali. Então ele deixou de lado o seu papel, e ele deixou de fazer aquilo que ele deveria fazer como um sacerdote. Deus precisava levantar uma outra pessoa, um homem que deveria conhecer a voz de Deus e deveria ensinar a voz de Deus para o povo, não estava fazendo o que ele deveria. Então Deus levanta Samuel, e ele traz uma revelação sobre Samuel. Uma coisa engraçada, ele morava no templo, mas ele não conhecia a voz de Deus. Estão entendendo isso? Às vezes pode ser o nosso caso, amados. Nós conhecemos a igreja, nós conhecemos a doutrina, nós conhecemos as coisas, mas nós não estamos tão familiarizados assim com a voz de Deus. Essa palavra se conecta diretamente com a palavra que eu preguei na semana passada, sobre ir para o quarto, fechar a porta e buscar o nosso Deus em secreto. Amém? Só estou fazendo um link com uma coisa com a outra aqui. Eu ouvi uma música, na verdade eu tenho escutado essa música desde a virada do ano, quase todos os dias eu estou ouvindo ali e tendo meus momentos com o Senhor. E a tradução dela diz assim: não há ninguém nos céus como tu, e ainda assim te lembras de mim.
e fizeste morada em mim. Não tem ninguém mais exaltado do que o nosso Deus, não existe ninguém acima de todas as coisas como o nosso Deus, e ainda assim Ele se lembra de nós, e Ele escolheu fazer morada em nós. A sua voz, a voz de muitas águas, a voz que não pode ser detida, a voz que não pode ser parada, a voz que não pode ser controlada, Ele tem toda essa glória, e Ele decidiu habitar dentro dos nossos corações. Vocês estão entendendo isso, amados? Nós somos extremamente privilegiados de viver aquilo que diz em Colossenses 1:27. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança que nós precisamos. O Deus que não tem igual nos céus decidiu fazer morada em nós. Ele não é um Deus distante, Ele quer estar conosco. A música também diz assim, tu queres estar comigo e eu também quero estar contigo. Quem pode fazer disso uma realidade nesse momento? Eu fiquei um tempão cantando isso. O Senhor quer estar comigo, eu também quero estar contigo. Eu quero estar na tua presença. Não é somente nós que desejamos ir até a glória de Deus. Deus quer estar conosco, Deus quer falar conosco, Deus quer permanecer no meio de nós. Porque nós somos especiais? Não. Porque nós merecemos? Não também. É pelo merecimento dele na cruz. Nós somos pequenininhos demais. Tudo aquilo que a gente podia entregar na presença de Deus não é o suficiente. Mas Ele deseja derramar sobre as nossas vidas. Ele quer estar conosco. Nós temos que desejar também estar com Ele. Relacionamento não é um monólogo. Relacionamento envolve voz. Um discípulo, ele sabe perguntar, não se Deus está falando, mas o que Deus quer falar com ele. Nós estamos dando ouvidos ao nosso Senhor. Nós não temos um Deus que compete com o barulho, nós não temos um Deus que compete com muito falar, nem compete muito menos com a nossa própria voz, porque muitas vezes vamos até a presença de Deus, a gente se ajoelha ali, a gente cumpre todos os padrões, fala, amém, glória a Deus, levanta e vai fazer outra coisa. Relacionamento envolve ouvir a voz do Senhor sobre nós, estar em silêncio, aquietar nosso coração, ler a palavra de Deus e não olhar para a palavra de Deus como esse texto eu já li, isso aqui eu já sei, isso aqui referente a isso quer dizer isso, eu já sei no original o que quer dizer, mas o que Deus está falando com você agora, através da palavra que você está sendo ministrado. A visão ela pode ser liberada, mas a única coisa que nos sustenta é a permanência na presença dele. Sem visão, visão sem permanência se torna só ativismo. Nós não estamos aqui para sermos ativistas da presença de Deus, mas para receber uma visão do Senhor e fazer morada no Senhor Jesus, naquilo que Ele tem para nós. Mais um texto para a gente ligar esse raciocínio aqui. Abre a sua Bíblia comigo em João 15, versículo 1. Ao longo dessa semana eu estava lendo esse texto, isso puxou meu coração aqui. Olha o que Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Ele é a única árvore que realmente importa no jardim. Ele é a única árvore que realmente dá bons frutos. Ele é a única árvore que tem fruto para nos alimentar, para nos dessedentar, para nos direcionar, para nos suprir. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Olha só, a mensagem do perdão já os limpou. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos
que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E aqui não é uma invenção ou um falatório qualquer. A realidade é que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nada que realmente tenha algum valor, nada realmente que se destaque de alguma forma. Jesus ele entrega esse discurso numa das horas mais difíceis. Ele estava a poucas horas de ser preso e ser direcionado ao caminho da cruz, sabendo que os seus discípulos enfrentariam o caos, enfrentariam questionamentos, enfrentariam perseguição, enfrentariam dificuldades, sabendo que nós também enfrentaríamos as coisas. Ele não dá estratégias de guerra espiritual diretamente, ele não dá estratégias missionárias de avanço, ele não fala como organizar uma igreja fisicamente, mas ele vai para aquilo que é mais importante: habitem na minha presença, permaneçam em mim, façam morada na minha presença. Essa é a base de todas as coisas, essa é a base de todo evangelismo, essa é a base de toda guerra espiritual, essa é a base de vencermos em qualquer coisa: fazer morada no lugar onde Cristo se manifesta. Amém? Então aqui ainda, continua comigo. Ele sabia que quando tudo se sacode, a tendência é se desconectar, a tendência é se desprender. Quando o medo vem, quando a dúvida vem, a tendência é nós nos desprendermos da voz do Senhor. E só existe um lugar que nós vamos ouvir a voz do Senhor, que nos dá resposta, quando nós estamos na presença dEle. Eu não estou falando sobre frequentar uma igreja específica, não estou falando sobre permanecer nesta igreja porque essa igreja é a melhor de todas, não é. Amém, amados? Nem muito menos nós julgamos que nós tenhamos alcançado alguma coisa digna aqui. A gente está tentando, a gente está se esforçando, nos arrepender dos nossos pecados e fazer a vontade do Senhor. Amém? A questão é, nós precisamos habitar nele, habitar na videira, sermos enxertados na videira do Senhor. O que Deus tem falado muito ao meu coração nessa estação é sobre a questão da poda. Existe um perigo muito grande quando nós estamos na estação da agitação, quando nós estamos no momento onde o barulho é muito alto, onde nós estamos no momento de crise, de dor, de dificuldades, quando as coisas começam a se chacoalhar, nós temos uma tendência a nos afastar, reagir primeiro antes de ouvir a voz de Deus nas nossas vidas. E esses são os tempos que nós estamos vivendo abalos pessoais, abalos nacionais, abalos globais, falando de governo, falando ali de legislação, falando de doenças, falando de situações adversas. Estamos vivendo abalos, amados, porque os tempos estão se concluindo, estão chegando os tempos do fim, e daqui para frente realmente nós veremos mais e mais estruturas sendo abaladas. Mas existe uma estrutura que jamais pode ser abalada: a videira verdadeira. Ela não pode ser abalada, a presença dela não pode ser abalada, porque existe um lavrador que está cuidando da videira o tempo todo, e o que ele quer é trazer mais ramos frutíferos e enxertá-los na videira, ainda que seja um ramo bem pequenininho, feinho, e aí feio eu não quero dizer da aparência, eu quero dizer dos pecados, amém? Um ramo feio, um ramo ali judiado, um ramo que sofreu, um ramo que foi machucado, um ramo que sofreu as mazelas do mundo, dos prazeres do mundo, mas ele diz: agora eu quero fazer parte daquilo. O bom lavrador, ele cuida daquele ramo e ele enxerta na videira. Não é sobre o quão útil nós podemos ser para uma igreja, o quão útil nós vamos ser para uns aos outros, mas o quanto o amor de Deus vem sobre cada um de nós. Não é sobre o seu valor individual, mas o valor do perdão de Deus nos nossos corações. Você pode dizer amém para isso?
não importa se você é um ramo cheio de frutos ou um ramo que ainda está ali bem sofridinho mesmo. O que importa é nós permanecermos na videira verdadeira, porque a capacidade de dar frutos não é nossa, a capacidade de dar fruto é dele. A capacidade de produzir algo é dele, não nossa. Quando as promessas demoram, quem é que tem promessa sobre a tua vida? Levanta a mão aí com força, vai crente! Quem tem promessa sobre a tua vida? Quando as promessas demoram aos nossos olhos, nós ficamos inquietos. Fala, Deus, vai logo, Deus. Eu vou botar uma data, Deus, vou marcar uma data, de dia tal, dia 15 de fevereiro, se não acontecer, Deus, se não acontecer. A gente acha que a nossa ansiedade pode apressar a Deus muitas vezes. Questionamos a Deus, nos tornamos de uma certa forma cínicos, fechamos o nosso coração. As promessas estão demorando, Deus. O Senhor não tem algo poderoso para mim, não? Eu creio. Existe uma tendência a nos afastarmos da voz do Senhor. Talvez essa tenha sido a realidade de Eli e dos seus filhos, porque não viram as coisas, ou estava tudo tranquilo demais, aparentemente. Eles deram o seu braço a torcer para as trevas e começaram a se tornar cegos. Aqueles que não sabem ouvir a voz de Deus não sabem o lugar para onde eles estão caminhando. Aqueles que não sabem ser guiados pelo Espírito Santo e se rendem àquilo que o Espírito Santo está dizendo, eles vão topar com paredes diante deles, com portas fechadas, porque estão colocando muito mais o eu quero, o eu penso, o eu desejo, do que o Senhor me disse. Estão entendendo aqui, amados? Tome cuidado com isso. Não deixe o que está vindo fazer você se desconectar de Jesus. Quando nós estamos falando de permanecer, a palavra que foi traduzida para permanecer aqui no original é menon, do grego, que significa na verdade fazer morada, habitar. Não estou de passagem nessa vida. A presença de Deus em mim não é uma visitação, mas eu estou fazendo lugar para Ele morar em mim. Jesus ele fala algo um tanto confuso para o nosso pensamento normal e natural. Ele fala assim: se vocês habitarem em mim, eu habitarei em vocês. Mas quem está dentro de quem? Essa é a nossa pergunta, porque a gente pensa com a lógica desse mundo. Espiritualmente, amados, nós habitamos nele e ele habita em nós ao mesmo tempo. Não tente colocar a lógica de uma caixinha dentro da outra caixinha. Ele habita em nós e nós habitamos nele ao mesmo tempo. Aqueles que habitam em mim têm o Espírito Santo habitando dentro deles. Aqueles que permanecem em mim, eu permanecerei neles. As minhas palavras permanecerão neles. A minha voz permanecerá disponível para aqueles que fazem morada em mim. Cristianismo não é performance, é sobre permanência na presença de Deus. Aonde nós devemos fazer morada? No lugar santo, onde a voz de Deus se manifesta. Ele é a videira e nós somos os ramos. O pai é o agricultor, ele vai cuidar dessa árvore. O sucesso que Deus tem para cada um dos ramos, Ele mesmo cuida para que aconteça. Ele mesmo tem o desejo que sejamos bem-sucedidos na glória dEle, na presença dEle, que nós vivamos coisas que glorifiquem o nome dEle. E o agricultor, ele faz duas coisas: ele remove o que não produz, e ele poda o que produz para produzir mais. Eu quero que você imagine um grande jardim de flores. Eu não sei se você tem um jardim de flores na sua casa. Não são todas as estações do ano que eles estão bonitos e floridos. Tem um momento onde chega o inverno, e aí fica um monte de pauzinho enfiado na areia, assim, no meio da grama. Não tem beleza aparente.
é só um galinho. E aí o lavrador, ele vai lá e ele vai podar, ele vai tirar algumas folhas velhas, ele vai preparar no inverno, para quando a próxima estação chegar, as flores aparecerem com mais glória. Se você tem dado frutos nessa estação, no momento em que frutificar acaba, Jesus ele vai chegar até você, ele vai te podar. Se você está crescendo para algum lado que você não deveria, ele vai tirar esse galinho, ele vai tirar isso aí da sua vida, para você ser direcionado para o lugar certo e continuar dando frutos, e frutos que permanecem. Ele vai remover de nós aquilo que não deve estar lá. Por isso que nós falamos: Deus, me corrige, me ensina, me exorta, me poda. A poda não é sinônimo de reprovação. O agricultor não poda árvores que não se dobram à sua vontade. Aqueles que não se dobram à vontade de Deus, eles são arrancados e jogados no fogo. Se você está sendo podado, você é amado por Deus. Você pode dar glória a Deus a isso? Se a voz de Deus está te corrigindo, seja lá o que for, como me corrigiu nessa semana também, quando me disse: você exagerou nessa área aqui, volte, faça de novo, faz de novo, volta lá, você deu um passo fora daquilo que você deveria, deixa eu te podar nessa área para você não sair mais daqui. Vocês estão entendendo isso aqui, amados? Quando nós saímos um pouco do lugar onde Deus tem para nós, Ele quer que nós permaneçamos no melhor que Ele tem para nós. Poda não é reprovação, poda é amor, é cuidado, é carinho. Ou você deixaria o seu filho enfiar o dedinho na tomada só porque ele quer muito? Amém ou não? Às vezes você vai até assustar a criança porque você se assustou. Não, põe o dedo aí! Você dá aquele berrão do nada, você tomou um susto e dá um susto na criança junto. Quem nunca aí? Pais, quem nunca? Amém? Por amor, por cuidado. Você não quer que a pessoa se machuque. Poda não é punição, é preparação. Quando você se sente cortado, pode ser que você esteja sendo preparado para algo novo. Correção é esquisito para a gente receber. A poda acontece na estação dormente, no momento que a gente nem está sendo tão útil. E aí a gente tem um pensamento, amados, de tipo assim: eu já fiz um monte de coisa e agora que eu não estou fazendo nada, Deus está me corrigindo. Não é a sua estação talvez de dar fruto agora. E na estação que não é para você dar fruto, na entre-safra, é que Deus vai te podar, te preparar. E aí você fala assim: eu estou errado, eu preciso forçar que os frutos apareçam. Não é isso, amados. Os frutos eles vêm de Deus, eles vêm no momento de Deus. A poda é cuidado, é amor. O fruto aparece depois, meses depois. A colheita normalmente ocorre ali mais para o mês de agosto, no momento onde já está vasto. E nós precisamos tomar cuidado, amados. Estou falando mais da questão da videira aqui, tá? Nós precisamos tomar cuidado de não errarmos as estações. Produzir na estação errada também é ruim para nós, porque nós estamos esforçando algo que talvez Deus não queira ali naquele momento. Dormência espiritual também não é abandono, não quer dizer que Deus te abandonou. Se Ele está em silêncio, não quer dizer que Ele te abandonou. Mas importa que você habite na presença dEle, esteja onde Ele quer que você esteja. É um tratamento. O menino Samuel aprendeu a ouvir a Deus. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras. É o que o texto diz. Samuel servia no templo, ele estava na igreja, ele estava envolvido, mas ele ainda não conhecia a voz de Deus. E amados, infelizmente ao redor de todas as igrejas aí existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não conhecem a voz de Deus. E nós temos falado muito sobre essa questão. Eu me alegro de conhecer uma boa maioria
das pessoas que frequentam essa igreja e de ver a maturidade que vocês estão vivendo, de conhecer mesmo a vontade de Deus para a tua vida. Mas a pergunta é: será que não tem algo um pouquinho mais que a gente pode fazer para identificarmos essa voz doce e poderosa sobre nós? E eu quero trazer um pouco aqui de revelação nessas próximas 2-3 horas que vai durar o culto. Brincadeira, tá tudo bem. Só 2 horas, não 3. Muitos de nós precisamos aprender a conhecer essa voz e ser rápidos em conhecer essa voz. Muitas vezes cargo, ele não quer dizer intimidade com Deus, amém? Então o fato de você ter um cargo, você ter uma responsabilidade, não necessariamente diz que a pessoa conhece Deus de verdade. Tomemos cuidado com isso, para a gente não trocar as coisas. Não quer dizer também, eu não estou te dando uma liberdade de desonrar as pessoas nas suas posições. Deus coloca pessoas nas suas posições, então nós devemos honrar, mas devemos buscar essa intimidade com o Senhor. Outro assunto, a gente fala disso outro dia. Para ouvir a Deus, nós precisamos calar algumas outras vozes, que, como eu disse, e a palavra concorda com isso, Deus não compete com outras vozes. No meio do barulho, Deus não vai ficar gritando para te chamar. A voz de Deus é doce, o Espírito Santo é doce. Ele é o encorajador, como Jesus fala. O Espírito Santo que nos encoraja está vindo sobre essa casa nessa noite. Se as minhas palavras permanecerem em vós e vocês permanecerem em obediência, o Espírito Santo, o encorajador, virá sobre vocês. A voz de Deus que é doce nos impulsiona. Você não ouve a Deus porque Ele não fala, você não ouve a Deus porque há muito barulho ao seu redor. Eu já estive em momentos na minha vida onde o barulho era muito grande, onde a pressão mental era muito grande, eu estava pensando sobre as coisas, então eu me posicionava: agora eu vou ler. Aí eu lembrava de uma coisa, lembrava de uma conta para pagar, abre o celular, paga a conta. Agora eu vou ler a Bíblia. Aí manda uma mensagem: deixa eu responder esse irmão aqui rapidinho, deixa eu resolver esse negocinho aqui do trabalho. E você, enquanto está tentando buscar a voz de Deus, você está tentando ouvir outras vozes. Sabe a realidade? A gente não vai conseguir focar na voz de Deus. Deus, Ele não está competindo com as outras coisas, Ele é soberano, amém, amado? Nós precisamos silenciar as outras coisas para ouvir a voz de Deus. Por quê? O mundo só existe destruição. Tiago capítulo 3 versículo 16: pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros, é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras, não mostra favoritismo e é sempre sincera. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz em inveja, jaz em destruição. Só que quando a voz de Deus vem sobre nós, ela é em primeiro lugar pura, ela é em primeiro lugar restauradora, ela é em primeiro lugar aquilo que nos enche de novo, nos faz sentirmos amados, nos faz sentirmos queridos e desejados. Ela é cheia de misericórdia, ela é cheia de boas obras. E a voz do eu, e eu não tenho diferente de nada aqui com vocês, amém, amados? Nós somos iguais nessa situação, todo ser humano é igual nessa mesma situação. A voz do eu, infelizmente, soa como egoísmo, soa como defesa, soa como orgulho, soa muitas vezes como: o que vão pensar disso? Ou eu acho que deveria ser assim. Muitas vezes o meu orgulho me impede de me dobrar aquilo que Deus tem. O meu eu me incomoda a não ouvir o que Deus tem. Em 1 Samuel 16, não precisa, 16:7, nós estamos vendo ali o próprio profeta Samuel, que sabia ouvir a voz de Deus. Estão entendendo isso? Era o profeta que tinha escutado a voz de Deus.
Quando ele olha para Eliabe, deixa eu voltar um pouco atrás aqui dele olhar para Eliabe. Esse homem, ele foi chamado para ungir o próximo rei de Israel. E você sabe que o rei depois de Saul foi Davi, amém? Esse homem foi para a casa de Jessé, pai de Davi, comissionado por Deus. Quando ele chegou na casa de Jessé, ele olha para Eliabe, ele fala assim: esse cara é bonito, esse cara é forte, esse cara tem uma cara de inteligente, vou ungí-lo como o próximo rei de Israel. Mas o Senhor não vê como o homem vê. O nosso coração é enganoso. Muitas vezes aquilo que nós olhamos e nós achamos pelo olhar, nós precisamos passar pelo filtro e pelo crivo de Deus nas nossas vidas. Será que aquilo que nós achamos é exatamente o que Deus tem para nós? Então muitas vezes nós estamos olhando para coisas que nós achamos que é exatamente tudo que nós queremos. Isso é maravilhoso, é o melhor que pode ter, não existe outra coisa melhor. Só que Deus falou para Samuel: não é esse aí, eu rejeitei. Pergunta para Jessé se não tem mais alguém. Ele olhou para todos que estavam na mesa, não tinha ninguém ali que Deus tinha escolhido. Jessé, você não tem mais filhos não? Tem um ali rejeitado que está lá no campo cuidando das ovelhas, traz ele aí. No momento que ele chega, Deus fala: pode ungir que esse é o meu próximo rei. Quando a vontade de Deus aparece sobre as nossas vidas, amados, quando o óleo da vontade de Deus passa sobre aquilo que nós estamos visualizando, não existe dúvida da glória dele exercendo sobre as nossas vidas, mas nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Porque o Espírito Santo muitas vezes, no dia a dia, amém? A sensibilidade do dia a dia. Você está prestes a fechar um negócio. Vamos fazer um acordo aqui, amém, amados? Todas as coisas que eu vou dizer são exemplos, não são respostas de oração para você, tá bom? O pastor falou, então eu não vou fazer. São exemplos do que eu estou falando. Você precisa ouvir o Espírito Santo falar no teu coração, beleza? É um combinado que a gente vai fazer aqui agora. Mas às vezes você está prestes a fechar um negócio. Você tem o dinheiro, o cara tem a vontade de vender, é o que você queria, é do jeito que você queria. Vamos fechar o negócio, irmão, é isso. Você pega na mão, você está prestes de ir lá fazer. O Espírito Santo fala: não é isso aí. Já aconteceu comigo várias vezes. Há muitos anos atrás, eu morava em Jacareí, a gente estava para mudar de casa, a gente morava num apartamento e a gente ia comprar uma casa. E a gente fez uma oração, tudo parecia maravilhoso, tudo estava ótimo para a gente. A casa era bonita, a gente tinha dinheiro para pagar, ela ia caber dentro do bolso, as parcelas mensais, ia ser maravilhoso. E a gente falou assim: Deus, isso aqui parece muito com a tua vontade. Eu lembro dessa oração que a gente fez. Isso aqui parece muito com a sua vontade. Se não for da tua vontade, faz com que esse negócio não aconteça. Aí era uma sexta-feira, eu falei com o cara, eu falei assim: tudo indica que a gente vai fechar, a gente vai orar nesse final de semana e na semana que vem a gente fala com você. Foi assim que aconteceu. Aí eu fui pregar numa vigília no sábado à noite. Eu terminei de pregar na vigília, fui para o cantinho lá na igreja, me escondi ali na igreja de Jacareí. Eu me escondi ali e fui fazer a minha oração. Do nada veio um cara. Ele falou para mim, acho que ele não me conhecia, eu também não sei nem quem é esse cara, nunca mais vi ele depois. Ele chegou para mim e falou assim: não fecha esse negócio. Só que no mesmo momento, foi assim: esta é a resposta de Deus para mim. Esse cara não tinha ideia que eu estava comprando uma casa, a gente não tinha falado para ninguém. E foi uma resposta muito clara para mim. Às vezes Deus fala de forma muito clara. Às vezes Deus te dá algo no teu coração. Não feche esse negócio. Ou pode fechar que eu estou no negócio. Não, as portas estão se fechando. Insiste, porque eu tenho um plano para você. Está entendendo aqui? Esteja sensível à voz do Espírito Santo. O Senhor não vê como o homem vê. Sentir não é o mesmo que ouvir. Eu senti no meu coração de fazer tal coisa. Mas você ouviu de Deus uma instrução para fazê-lo, é diferente. Existe uma segunda voz, a voz do medo. O medo, assim como o Espírito Santo,
em um grau muito diferente, ele tem uma presença. O medo é um espírito, não é uma palavra, não é uma coisa. O medo é um espírito, ele tem presença. Não sei se você já esteve em uma situação complexa, em que você ficou amedrontado e você começou a ver nos olhos das pessoas ao teu redor, todo mundo ficando com medo também da situação acontecer. O medo, ele tem uma presença, o medo transfere entre as pessoas, e a voz do medo é a voz do inimigo, a voz de Satanás, o acusador dos irmãos. Ela soa como medo, ela soa como incerteza, ela soa como insegurança. 1 João 4,18 diz assim: este amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo. Se temos medo é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Deus não tem um destino de castigo para você, Deus não tem um destino de desonra para você. Ele quer te trazer para a presença dEle e derramar o amor maravilhoso que te perdoa, que te restaura, que te reconstrói e te levanta de novo. A voz do medo não é a voz de Deus. Derrubei água aqui, meu Deus. A voz do acusador fala que você não é capaz. A voz do acusador fala que você não é digno. A voz do acusador disse que você errou demais e que você nunca vai chegar em lugar nenhum. E eu não quero te entristecer nesse momento, eu não quero trazer dor ao teu coração. Obrigado, meu irmão. Eu não quero trazer dor ao teu coração. Mas será que no passado você também não ouviu vozes, talvez de pessoas, ou no teu coração, que te diziam: você não vai chegar em lugar nenhum, você nunca vai ser nada? Algumas pessoas mais agressivamente, né? Você é burro. Será que você não ouviu coisas como essa? E você cresceu com essas coisas se tornando uma verdade no teu coração? Estão aqui ou não? Nós precisamos quebrar essas verdades através da palavra de Deus, essas inverdades, através da verdade que é a palavra de Deus. Pelo muito ouvir, ou pelo muito repetir, essas coisas começam a tomar pouso no nosso coração, e começam a moldar o nosso caráter da forma errada. Eu nunca vou conseguir chegar em lugar nenhum, eu nunca vou ser ninguém, eu tenho que abandonar essa profissão, porque essa profissão não é para mim, porque me disseram isso. E estas palavras começam a encontrar pouso no teu coração e amaldiçoar o seu destino. Você está entendendo isso aqui? Levanta as suas mãos aos céus que eu quero profetizar sobre a tua vida. Toda palavra contrária que não veio do coração de Deus, ou não está de acordo com o destino profético de Deus sobre a tua vida, seja quebrada agora em nome de Jesus. Seja destruída agora pelo amor, pelo perdão e pela graça de Cristo, que te levanta mais uma vez para um destino cheio da glória do Senhor. Dá uma salva de palmas ao Senhor se você crê. A voz de Deus, ela nos confronta para nos restaurar. Ela nunca acusa para nos destruir. Ela nos mostra talvez aonde a gente errou, mas junto com isso mostra a solução para a gente chegar em outro lugar. Permaneçam nas minhas palavras, diz o Senhor. Logo após uma revelação, o medo tenta falar e você precisa silenciar a voz do medo, porque o Espírito Santo é o encorajador. O Espírito Santo te dá coragem para você chegar onde você tem que chegar. Aí nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo. João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele te dá os segredos de Deus. Lembra que a gente falou no culto passado? O Espírito da verdade vem te anunciar coisas maravilhosas, vem te anunciar a verdadeira verdade de Deus, e todas as mentiras dentro do teu coração começam a sair, começam a se quebrar.
Você não é pequeno, você não é falho, você não é pecaminoso. Deus te deu uma veste de justiça. O perdão dele é contínuo sobre nós. Olha o que o Espírito Santo também nos ensina. Quando a voz é a voz de Deus nas nossas vidas, nós vivemos Romanos 8,16. Abre aí, guarda esse texto no teu coração. Se você tem um marca-texto aí, uma caneta, marca na tua Bíblia. Romanos 8,16. O Espírito Santo nos dá identidade. Olha isso. Pois o seu Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando o Espírito Santo fala conosco, quando a glória de Deus fala conosco, nós temos a nossa identidade confirmada e restaurada na presença dEle. Nós temos a nossa identidade fortificada naquilo que o Senhor tem falado sobre nós. A voz de Deus confirma a nossa filiação. A voz de Deus traz convicção sobre as nossas vidas. A voz de Deus traz clareza. Ela nunca contradiz a palavra escrita de Deus que nos abençoa. Deus nunca dirá algo que contradiga a palavra dele. Essa é a base. Se você ouviu algo e você tem dúvidas sobre isso, leia a palavra, encontre a semelhança ou a discrepância para você saber se veio de Deus ou não. Amém? Enquanto você aprende. 3 formas primárias que Deus fala. Em primeiro lugar, pela palavra. Se você quer ouvir a Deus, abra a sua Bíblia e Deus já vai começar a falar sobre a tua vida. Segunda forma, pela voz do Espírito Santo. O Espírito conduz à verdade, e nós precisamos começar a dizer: eu amo quando tu falas comigo. Nós precisamos começar a declarar ao Senhor: Senhor, fala comigo porque o teu servo te ouve. Eu amo quando tu falas comigo, Senhor, fala mais uma vez porque eu quero ser renovado. Se você está triste, se você está cansado, se você está em dúvida, somente ajoelha os teus joelhos e fala: Senhor, fala comigo. Vá direto ao ponto com o Senhor. Fala: Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu tenho uma dificuldade. Senhor, eu tenho uma dor aqui. Fala comigo. E outra forma, que essa aqui é a cereja do bolo, amém? Não substitui as outras, mas ela é uma realidade. Sonhos e visões. Entenda uma coisa aqui, amados, preste atenção. Sonhos e visões nunca vão sobrepujar a palavra de Deus. Eu tive um sonho que vai acontecer tal e tal coisa. A palavra de Deus concorda com isso? Então é de Deus. A palavra de Deus discorda disso? Então não é de Deus, amém? Sonhos e visões são importantes, mas são a cereja do bolo, não arroz com feijão, amém? Beleza? São importantes. Deus vai nos visitar com sonhos e visões. Isso faz parte da palavra profética que nós recebemos esse ano. Você vai ser visitado por anjos, você vai ser visitado pela glória de Deus, e você vai receber muita revelação do Senhor diretamente dessa forma. Quem aí disse amém já recebeu no coração. 3 segredos de 1 Samuel. A gente quase nunca fala sobre isso, mas encontros diários e pessoais. Encontros diários e pessoais. Proximidade, sensibilidade, lugar secreto, feche a porta. Amém? Encontros diários e pessoais. Em segundo segredo aqui de Samuel: responda quando ele falar. Você ouviu a voz de Deus? Fala: Senhor, o teu servo te ouve. Ele te chamou pelo nome: Samuel, Samuel. Levanta da cama na hora. Prontidão. Levanta da onde você está. Toda vez que Deus fala com um profeta na Bíblia, Ele fala assim: dispõe-te. Essa é a palavra que eu vou te dar. Ele tira o profeta, talvez ele esteja sentado, talvez ele esteja lendo, talvez ele esteja ali num lugar confortável. Dispõe-te da onde você está, porque eu tenho algo para a sua vida. Sai daí do seu lugar, levanta da tua cadeira, porque eu vou te enviar para fazer alguma coisa. Se dispõe, Jonas, e vai para Nínive.
Se dispõe, Isaías, e vai pregar para o meu povo. Se dispõe, Isaías, porque eu quero falar com você. Jó, se dispõe, porque eu vou falar com você de Deus para homem. Ele falou isso com todos os profetas e ele continua falando conosco. Responda quando ele clamar sobre você, quando ele te chamar. Ame a voz do Senhor. Ame a voz do Senhor. Um pouco mais à frente no texto, só para a gente ganhar tempo, eu não vou ler aqui, em 1 Samuel 3,19 diz que nenhuma palavra caiu na terra. Ou seja, tudo aquilo que Deus falou, Ele guardou, Ele segurou, Ele protegeu. Nenhuma palavra caiu no chão, nenhuma palavra ficou no meio do caminho, nada da voz do Senhor sobre ele ficou de lado. Ele se deliciou de todas as formas. Como a voz de Deus soa então, 1 Coríntios 2,10, eu vou lendo aqui, mas foi a nós que Deus revelou estas coisas pelo seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus, pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. Recebe a mente de Cristo sobre você. Que todo barulho cesse, que toda bagunça cesse, que toda música das trevas cesse, que todo desentendimento cesse, que todo ruído das trevas que tenta te tirar do lugar, acabe agora, porque você está sendo revestido da mente de Cristo, que nos traz coisas maravilhosas, que nos traz os segredos maravilhosos dos nossos corações. Ele traz entendimento. A palavra de Deus não gera confusão, ela gera direção. Estar ausente da voz de Deus é necessariamente estar confuso. Você tem se sentido confuso nos últimos dias? A resposta é: vá para a voz de Deus. Teve uma vez que eu fui me aconselhar com um pastor, e ele falou assim: o que você quer fazer? Aí eu falei: pastor, eu estou confuso. Ele olhou para mim: fácil, a conversa acabou ali naquele momento. Então não faça nada. Você precisa ouvir a voz de Deus primeiro. Estão aqui comigo? Eu estou confuso, então não faça nada. Deixa Deus falar primeiro. Eu fiquei um pouco frustrado, vou confessar para vocês, porque eu esperava que Ele me ajudasse, me desse uma direção. Só que o segredo que Ele me deu ali foi muito mais importante do que simplesmente me dar uma resposta. Ouça a voz de Deus. A gente pode ir até um profeta, até um homem de Deus e buscar a solução de um problema, mas a chave de ouvir a voz de Deus é a solução para todas as outras coisas. Quanto mais cedo a gente aprender isso, mais rápido nós vamos viver. A palavra de Deus, amados, você sabe disso, você já ouviu o Senhor falando no teu coração. Quando a voz de Deus vem, é como fogo que nos consome por dentro. É como algo ali que nós não conseguimos segurar. A voz de Deus é retratada como voz de muitas águas, porque ela não pode ser parada. Não existe barreira que trave a voz de Deus. Ela é poderosa demais, amados. É como uma água que ao mesmo tempo extremamente poderosa, que nos move para outro lugar. Ela ainda nos refresca, ela ainda nos mata a sede, ela ainda nos reaviva, amados. É como poder liberado, poder ali puro, sendo aberto, sem ser contido. Como nós não vamos corresponder ao poder de Deus na sua voz? A voz de Deus é como glória. Como, amados, nós não reconhecemos que estamos em solo santo quando Deus está falando. Quando Deus fala, não é apenas informação, é manifestação. Não é apenas direção, é poder liberado. É um fogo que purifica, é uma água que restaura, é um poder que impulsiona, é a glória que transforma o ambiente. Quando a voz de Deus vem, tudo muda.
Como não corresponder ao poder de Deus? Como não corresponder à presença dEle? Não dá para fingir que a gente não ouviu quando a gente ouviu. Quando a glória vem, não dá para simplesmente não fingir que não aconteceu nada. Ele nos constrange, amados, de amor. Você não consegue continuar vivendo do mesmo jeito que você estava. Você não consegue permanecer neutro nas coisas. Porque a voz de Deus veio, ela já te transformou. Você já não é mais a mesma pessoa. Talvez a sua roupa não tenha mudado, o dia nem poucos segundos se passaram, mas Ele já te transformou, Ele já te mudou, a voz dEle veio sobre você. Você não é mais a mesma pessoa que você era. Samuel respondeu, Isaías respondeu, Pedro respondeu, Jó respondeu. Nós precisamos responder a voz dEle. Quem vai responder a voz do Senhor? É como a glória, amados, que nos faz saber que nós estamos em terra santa. Que nem Moisés, quando viu a sarça ardente, a glória de Deus se manifestou sobre ele. Eu estou em terra santa. Essa era uma convicção sobre ele. Essa era uma convicção sobre a vida dele. A terra não é santa antes da voz, não é sobre o templo, não é sobre as pessoas, não é sobre o lugar. Porque a gente adorou a Deus lá na grama ontem, a glória de Deus estava tão poderosa quando é aqui dentro. É a mesma coisa, não é sobre o lugar, é sobre a presença daquele. E na presença de Deus, alguns vão cantar, alguns vão chorar, alguns vão se prostrar, alguns vão colocar o rosto em terra, alguns vão querer sair pulando, alguns vão dar risada, alguns vão se alegrar, alguns vão clamar. A gente canta, a gente chora, a gente dança, a gente clama na presença dEle, porque a voz dEle é tão poderosa que a gente não consegue ficar do mesmo jeito. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Se o pessoal do louvor quiser subir aqui, dê atenção à voz do Senhor. Dê atenção à voz do Senhor. Esteja pronto para ser interrompido, porque muitas vezes Deus nos interrompe no meio do caminho. Você está falando de um assunto e Deus tem algo mais importante, Ele te interrompe. Seja humilde com a voz do Senhor e deixe o Senhor Jesus falar com você. Começa a dizer para Ele: grande eu sou, eu estou aqui, fala comigo. Senhor Jesus, eu estou aqui, ministra meu coração. Eu quero ouvir a sua voz. Esse é o lugar onde nós te dizemos: Jesus, eu te amo. Esse é o lugar, Senhor, onde eu digo que o Senhor é santo, que é santo, que é santo.